Bom dia, meus gatinhos e gatinhas da minha vida. Que saudade de vocês. Se vocês fazem falta, claro que fazem falta. Agora mais do que nunca a gente sabe o quanto o abraço, o carinho, o contato faz falta, né? Mas a gente vai passar por essa. Se Deus quiser, é só mais uma fase e, como eu sempre digo, eu acredito no bem. E o bem, ele está nas pequenas coisas da vida. Ele é muito singelo, muito silencioso. Então parece que o mal está vencendo, mas isso não é verdade. O bem está a cada amanhecer, a cada olhar, a cada fala. É a vida. Então vamos acreditar que o bem está prevalecendo e logo nós estaremos juntos novamente, tá bom? Enquanto isso, nós vamos dar continuidade à sequência das aulas e saibam que eu estou aqui para o que vocês precisarem. No finalzinho dos slides vai ter meu e-mail e ali vocês podem tirar qualquer dúvida, a gente vai se falando, tá bom? Espero poder contribuir com vocês da melhor forma possível e quero já agradecer e dar os parabéns a todos pela responsabilidade dos estudos, que é a partir daí, da responsabilidade como ser humano, em primeiro lugar, que nós vamos conseguir um mundo melhor, tá bom? Com carinho vou começar as aulas junto com vocês. Então nós vamos falar agora sobre a globalização, certezas e incertezas. Nós já falamos disso algumas vezes, né, nas aulas anteriores, mas vamos começar aí com o início. Vamos lembrar que a globalização, nós estamos falando de um conceito que não é unânime para todos. Por quê? Porque a globalização tem umas questões divergentes. Vale pensar que a maior parte dos autores, eles trabalham com o início da globalização com as grandes navegações. Mas isso não quer dizer que não tenha acontecido nada parecido antes disso, né? Mas vamos focar nessa fase das grandes navegações, dos portugueses e espanhóis, e nesse processo da globalização. Então, o que a gente está falando agora é sobre a globalização no início das grandes navegações. Tudo bem? Essa globalização é um processo e esse processo dá uma contribuição. E essa contribuição ela é dividida em fases. Então, portanto, vamos falar da primeira fase. Primeira fase, século XV, Revolução Industrial. O que nós já vimos sobre as aulas da Revolução Industrial anterior? Vamos lembrar que aqui nós temos o embrião do capitalismo. Associe isso sempre. A globalização tem no seu DNA o capitalismo. Então, foi daí da primeira revolução industrial que nós começamos a dar uma ênfase maior à globalização. Depois tivemos a segunda fase, a revolução industrial até a Segunda Guerra Mundial. A partir disso, com a revolução industrial, ela muda o espaço geográfico e vem essa segunda fase, né? Vamos lembrar que a primeira revolução industrial ela foi uma revolução mais singela, digamos assim. A partir da segunda, nós já tivemos uma revolução industrial onde o espaço geográfico começou a ser transformado. Vamos lembrar que nesse processo tivemos uma expansão muito grande no capitalismo. Vale lembrar também que os países subdesenvolvidos ainda existiam colônias dos países europeus, principalmente no continente africano. Então, na segunda revolução industrial, ainda assim se tinha uma expansão muito grande do capitalismo e nessa expansão nós tínhamos aí a exploração dos países subdesenvolvidos vindo dessas colônias dos países europeus. Tudo bem até aí? Aí o que vocês vão ter que associar é a terceira fase, que vai da Segunda Guerra Mundial até 1989. E esse período, qual é o nome desse período? Vocês lembram? A Guerra Fria. Lembram que a gente estudou um pouquinho sobre a Guerra Fria, com certeza vocês também estudaram isso em história, que foi uma guerra o quê? Uma guerra sem confronto bélico, mas sim uma guerra de confrontos de poder, uma disputa de poder.
onde nós tínhamos dois polos da economia aí disputando poderes, a União Soviética e os Estados Unidos propriamente dito. União Soviética com o socialismo e os Estados Unidos defendendo o capitalismo. Tudo bem aí? Nessa fase da da Guerra Fria, vale lembrar que a empresa cinematográfica, ela se destacou muito. Eu falei isso para vocês na aula. Por quê? Eles fizeram alguns filmes, como por exemplo Rocky Balboa, Rambo, Top Gun. Talvez alguns de vocês já tenham assistido, outros não, mas podem perguntar para os pais de vocês, que com certeza eles já assistiram esses filmes, e eles deixaram muito claro em cada um desses filmes como o capitalismo seria o mocinho e o socialismo seria o lado ruim. E a empresa cinematográfica, ela foi uma grande, como que eu posso dizer, uma grande influenciadora ideológica na sociedade, referente a com a referência do capitalismo e socialismo nos seus filmes. Tudo bem? Isso é só para vocês associarem um pouquinho, a gente não ficar tão metódico só no assunto da globalização, tá? Logo depois, nós temos o quê? A quarta fase, a nova ordem mundial, ou a desordem mundial, como eu costumo dizer, né? Como a gente falou também do trocadilho, a desordem mundial. Por que a desordem mundial? Porque a desordem mundial é o mundo que nós vivemos hoje, né? Quem manda em quem? O que está acontecendo nesse mundo? Mas vamos lá. A quarta ordem mundial, ela é o que nós vivemos hoje. Agora, praticamente, temos a globalização propriamente dita. Uma expansão do capitalismo trazendo benefícios e, ao mesmo tempo, malefícios, né? Pois a globalização ela é contraditória. Lembram que a gente falou sobre os pontos positivos da globalização, sobre os pontos negativos da globalização? Nós também falamos sobre Milton Santos, onde a tese dele fica muito clara, onde ele diz que o ser humano deixou de ser o ser, e sim, o ser humano ele é a propaganda, ele é a alma do negócio. Então, vale lembrar que a globalização aí tem uma força muito grande. E é legal a gente não confundir globalização com aldeia global. A globalização, novamente eu vou dizer, ela é a lei da oferta e da procura. A globalização, ela tem no seu DNA o capitalismo, certo? Ela é uma integração econômica. A aldeia global é a ideia de uma aldeia, uma sociedade igualitária. E isso não acontece na globalização. Vamos lembrar que quando nós falamos de aldeia global, e se nós pensarmos que isso existe, vamos lembrar e pensar no que os mexicanos sofrem para passar para os Estados Unidos. Eles têm um muro entre eles. Então nós não vivemos numa aldeia global, e sim num mundo globalizado, cada dia mais, onde o dinheiro, o capital, é o que manda. Tudo bem? Tá dando para entender? Vamos continuar. Nós vamos falar também agora sobre a relação tempo e espaço. Quando nós falamos da globalização, nós podemos dizer que a globalização ela acaba trazendo os benefícios? Claro que ela acaba trazendo os benefícios. Quais seriam esses benefícios? Os benefícios do tempo e espaço. Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para vocês nas aulas. Eu pergunto para vocês se o espaço do mundo continua o mesmo. Continua? Vocês lembram do que eu falei, do que a gente discutiu? Alguns falaram que sim, outros que não. Então, vale lembrar que o espaço continua o mesmo. O planeta Terra diminuiu? Teve alguma diminuição? Não. Mas a relação do tempo, sim. A relação do tempo para que nós pudéssemos fazer a nossa correria, o nosso cotidiano, isso diminuiu. E isso é o que? Um reflexo da globalização? Sim, é um reflexo da globalização. Aí, na apostila de vocês e também nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês no mapa, vocês conseguem ver a velocidade das carruagens, dos barcos à vela e com o passar do tempo como isso foi diminuindo.
É como se nós pudéssemos falar mesmo que o mundo diminuiu, né? Mas o mundo não diminuiu, continua o mesmo. O que passou a ser modificado foi o tempo, tudo bem? O transporte, ele auxiliou muito nessa transformação, né? Vale lembrar que o transporte ele teve um grande potencial nessa transformação entre relação de tempo e espaço. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as características da globalização, os pilares da globalização. Capital e tecnologia. Capital, dinheiro, tecnologia e a ciência por trás disso. Vale lembrar que a tecnologia existe sem o capital? Não. O capital pode existir sem a tecnologia em alguns momentos, mas a tecnologia não existe sem o capital. Aí vocês podem me perguntar, professora, o Brasil, ele tem capital e tecnologia? Não. O Brasil ele tem capital. Nós estamos aí no sexto lugar em capital. Mas isso não quer dizer quase nada em vista do que nós temos hoje de desigualdade social, ok? Agora, vamos lembrar que os países que nós mencionamos nas aulas anteriores como multipolares, como por exemplo Estados Unidos, Japão, Europa Ocidental e hoje a China, esses sim são os países que mantêm a tecnologia, né? Esses sim são os países que têm o capital junto com a tecnologia. Aí vocês podem me perguntar, professor, então quer dizer que eles são os países que comandam o mundo? Sim, são eles que comandam o mundo, são eles que têm o poder da voz, digamos assim. Tudo bem até aí? Vamos falar em uma outra característica da globalização, que nós também falamos muito sobre isso, o consumo, o alto consumo. Cada vez mais que o capitalismo ganha força, maior é o índice do alto consumo dentro de uma sociedade. E isso não é nada bom. Vale lembrar que quanto mais nós consumimos, mais degradação ambiental acontece. Parece uma hipocrisia a gente estar falando disso agora, mas é muito importante porque olha o que nós estamos vivendo hoje, né? Um momento difícil, um momento muito triste para a humanidade, mas a gente consegue ver que o planeta Terra está respirando, voltando a bater os pulmões, né? Entrando ar no pulmão do nosso planeta Terra. Até que ponto o ser humano vai ter que consumir e ter que parar e ter que acontecer essas coisas que vêm acontecendo para que a gente entenda que o planeta Terra é a vida. E se nós não cuidarmos dessa vida, tudo vai ficar muito difícil, né? Eu até pedi para vocês assistirem o documentário que se chama Seremos História, com Leonardo DiCaprio, que eu solicitei isso para vocês nas aulas anteriores e reforcei isso agora com o portal da Plural, para que vocês possam assistir e a gente entender realmente o que o alto consumo está fazendo com o planeta. Tudo bem? Vamos lá. Formação de blocos econômicos regionais. Por que os blocos econômicos são importantes em meio à globalização? Os blocos econômicos eles foram criados para os países se fortalecerem. E esses países eles levam em consideração o que eles mais têm de proximidade. Então, esses blocos econômicos faz com que a globalização ganhe uma força maior ainda. Tudo bem? Vamos falar do neoliberalismo. O que o neoliberalismo traz para a gente? As privatizações de empresas, o arroxo salarial. O que seria o arroxo salarial? Lembra que a professora explicou para vocês que é a diminuição dos direitos trabalhistas e o estado mínimo ou seja, o Estado atuando de uma forma muito pequena em meio dessas privatizações.
Isso é o que a gente vive hoje mesmo, né? Esse arroxo salarial, as privatizações, o Estado, de uma certa forma, ele não tem tanto poder em cima das empresas. Isso é tão visível que nós conseguimos ver aí o aumento de toda a produção quando se tem alguma crise e o Estado não tem muito como intervir nisso, nessas empresas privatizadas. Tudo bem? Tá dando para entender? E vamos falar das transnacionais ou multinacionais. Tanto um como o outro está certo, mas hoje em dia nós falamos muito mais das transnacionais. Esse termo transnacionais ele é muito mais utilizado, tá? Vamos verificar aqui. Olha aí, várias marcas transnacionais. Tenho certeza que cada um de vocês conhece um pouquinho, né? Uma ou outra, porque está no nosso dia a dia. McDonald's, Coca-Cola, né? Ao Disney, Boticário, o Banco Bradesco e por aí vai. É claro, gente, vamos lembrar que a globalização ela não chegou 100% nos 4 pontos do mundo. Vamos lembrar que a globalização tem os seus pontos positivos e negativos. E o que está na veia da globalização?